Produzir e montar gavetas no Core Cloud é fácil. Ainda mais se a gente souber como configurar as preferências para que elas fiquem do jeito que a gente precisa no projeto, do jeito que a gente já trabalha. São várias combinações que a gente pode fazer para chegar no modelo construtivo da sua preferência. Eu sou o Gustavo Mask, sócio fundador e gerente de Customer Success no Core Cloud. Com experiência no acompanhamento de implantações, suporte e casos de uso em mais de 500 centrais de serviço no Brasil e na América Latina, nesse curso eu vou te ensinar a trabalhar com toda a variedade de configurações que existem nas gavetas e gaveteiras do Core Cloud, entendendo desde o tipo de ferragem, fundo, descontos, recuos e materiais que podem ser usados. Assim, você vai poder construir os módulos do jeito que você precisa e facilitar a montagem, reduzindo o seu trabalho manual. Então eu te convido para a gente junto entender todas as possibilidades que a biblioteca do Core Cloud nos oferece. Pessoal, para a gente começar a entender as estruturas das gavetas, eu vou começar montando esse gaveteiro com gavetas iguais e analisando as configurações que eu fiz no Core Cloud para o móvel sair desse jeito. Vamos lá na prática aqui, eu vou ir montando e comentando com vocês. Pessoal, então a primeira coisa que eu vou fazer aqui para facilitar a minha montagem é instalar os trilhos. E como vocês podem perceber, eu usei trilhos ocultos. Lá nas preferências do Core Cloud tem a opção de você escolher se você quer o trilho telescópico ou o trilho oculto. No meu caso, eu escolhi o trilho oculto, daí eu já vou posicionar ele aqui nas furações e fazer a instalação, né, para eu não precisar fazer isso com o gaveteiro em pé e sim com as laterais deitadas. Então vamos lá. Como as furações já vêm prontas, né, eu tenho a facilidade de fazer isso aqui sem precisar de nenhum tipo de marcação, nenhum tipo de gabarito, tá? Então já vou deixar pronto aqui para agilizar a minha vida e eu não precisar fazer isso em pé. Aqui a lateral direita. As laterais estão montadas, agora eu vou montar a estrutura, a base e as travessas. Às vezes, pessoal, vem uma sujeirinha aqui dentro, ó, do minifix, né? É só você dar uma batidinha aqui que ela já sai, ó. Que é uma sujeirinha que fica da máquina de usinagem. Aqui na travessa eu também vou colocar o minifix. Lembrando que na opção dispositivo de montagem, você não necessariamente precisa usar o minifix cavilha, né? Você pode escolher o dispositivo que você mais estiver acostumado, que mais for fácil para você, né? No meu caso aqui, eu escolhi o minifix até por uma questão didática, para eu mostrar para vocês aqui as diferenças de cada dispositivo. Vou colocar primeiro os minifix aqui, os pinos de minifix, né? Na lateral. E vou bater as cavilhas já também, né? Para deixar no lugar aqui, ó. Pessoal, então vamos dar uma olhada no nosso móvel aqui, ó. Eu tenho minha lateral direita, né, que vai aqui, minha lateral esquerda, que vai aqui, a minha base aqui embaixo, ó, né, que vai encaixar, e as minhas travessas. Minha travessa traseira, né, que vai atrás, e a travessa dianteira, que vai aqui na frente. Eu vou começar aqui na lateral esquerda, ó. Então vou encaixar a minha base aqui, ó, na lateral, né? Olha só, os furinhos já estão prontos, né? Então é só eu chegar e encaixar aqui, ó, e dar certinho, né? Como a usinagem do Core Cloud ela é automática, já vai. Aqui, ó, só esqueci de um detalhe, quando eu coloquei as corrediças antes, né, que ele tampou o minifix embaixo. Então, ó, vou tirar essa corrediça de baixo aqui, corrediça oculta, para eu poder apertar o minifix na mão, né? Depois eu volto ela no lugar. Então tá aqui, agora liberou o meu minifix. Vou dar um aperto manual nele.
Esse aqui também. Fixei a minha base, né? Agora sim, dá pra gente voltar a corrediça. Pessoal, aqui um detalhe interessante, né? Olha só, como a corrediça ela fica bem pertinho, ó, do final do nosso móvel, né? Não tem problema, né? Como a usinagem e o cálculo das peças é todo automático, a gente consegue trabalhar assim com uma precisão bem interessante, né? Então, dando segurança aí pra gente seguir na nossa montagem, beleza? Beleza, outra coisa que eu já queria mencionar também, ó, é que essas travessas, né, que eu montei aqui, elas são ambas na vertical, tá? Então, eu vou montar aqui, ó, travessa dianteira, né? Só você ler na etiqueta. Se você não conseguir ler, você pode usar o QR aqui, já a gente vai falar sobre ele. Então, as duas travessas minhas, ó, elas vão ser assim, na vertical, tá? Deixa eu encaixar certinho aqui. Beleza. Vou dar um aperto no minifix. Agora, por último, vou colocar minha travessa traseira aqui, também na vertical. Beleza, agora que eu estou com minha estrutura montada aqui, né, só encaixar a outra lateral esquerda, por cima aqui, ó. Esse é um encaixe um pouco mais difícil, né, porque tem vários pontos aqui pra gente encaixar, mas sem problema. Beleza, agora é só eu apertar meu minifix aqui, apertar o outro aqui dentro, apertar o de trás, e só faltou o nosso da frente aqui, né? Que também tem aquele... Eu também coloquei a corrediça antes. Deixa eu tirar ela aqui. Vou apertar esse minifix. E pronto, meu módulo está montado. Pessoal, recapitulando, ó, a minha lateral esquerda do móvel é essa, minha lateral direita é essa, e aqui é minha base, né, e as travessas dianteira e traseira, beleza? Então, sempre no Corte Cloud, a lateral de esquerda é essa que está aqui do seu lado esquerdo, como se você estivesse atrás do móvel, e essa é a lateral direita. Então, sempre olhando o móvel de trás, nunca de frente, beleza? A outra coisa que a gente já pode mencionar aqui, ó, veja que as minhas travessas no gaveteiro são verticais, né? Então, isso vai causar um impacto para a gente na altura das gavetas. Já já a gente vai ver isso e eu vou montar agora as nossas gavetas, né, para a gente ir instalando aqui no gaveteiro. Vamos lá? Pessoal, aqui eu já estou com a minha primeira gaveta, né? Eu queria reforçar as peças com vocês, o nome delas. Essa aqui é a lateral esquerda, então, de novo, eu olhando a gaveta de trás, né? Essa é a lateral esquerda, essa é a lateral direita, esse é o contrafundo, essa é a contrafrente, esse é o meu fundo, no caso eu usei a configuração fundo reforçado, ó. Ele é um fundo que usa a mesma chapa estrutural das gavetas, né? Ele é um fundo grosso. Então, esse é o meu fundo e essa é a minha frente, beleza? Então vamos lá fazer a montagem agora, atentando para o fato de que aqui eu usei parafuso e cavilha, né? Ao contrário do gaveteiro, que eu usei minifix no corpo, aqui eu usei parafuso e cavilha. Então vamos lá. O parafuso que eu vou usar para fazer essa montagem, né, é o 4x40. A minha broca, que fez a furação, né, do parafusinho aqui na peça, ela é de 3 milímetros. E o meu parafuso é de 4 milímetros, né? Então ele vai ter uma tração legal, ó. Se eu colocar ele aqui, ele já fica parado, né? Porque ele é um pouco mais espesso do que a broca que eu usei. Então vamos lá. Então vamos lá, ó. Aqui eu tenho minhas cavilhas já instaladas. Cavilha é muito interessante para você agilizar a sua montagem, porque ela dá firmeza, né, nas peças. É só você chegar aqui, ó. No meu caso, olha o fundo aqui, ó. Eu tenho a cavilha, né? E eu vou fazer o encaixe, ele vai me dar a precisão necessária para eu continuar. Então, olha só que bacana. Eu coloco ele aqui. Aqui no contrafundo, eu encaixo ele na cavilha que já está.
e a contrafrente também. Tenho o meu furinho de parafuso e cavilha aqui, ó, que vai dar o casamento exato, né? Então a cavilha ela serve para dar firmeza e o parafuso serve para dar a tração necessária. Agora olha aqui em cima que bacana também, ó. Já tenho todas as minhas marcações feitas, né? Então basta encaixar aqui. Beleza, agora é só aplicar o parafuso em cada uma das peças. Beleza, pessoal, agora com a minha gaveta montada, né, só falta instalar a frente. Pessoal, para a instalação da frente, ó, eu vou usar esse recurso super legal que é o triângulo. Eu vou deixar o parafuso passando um pouquinho aqui para fora, ó, dessa forma, né? Aí eu consigo encaixar a minha frente, ó. Deixa eu até reforçar os furos aqui para vocês verem, ó. Então esse triângulo da minha contrafrente, né, e tenho o triângulo aqui também na minha frente de gaveta. Então é só eu montar e o alinhamento vai ficar bacana, né, porque a furação ela me ajuda aqui a ter um alinhamento automático das gavetas. Beleza, ó, frente alinhada, né? Tá aqui minha gaveta. Já vou comentar mais sobre as características dela. Vamos agora instalar ela no trilho. Então, ó, eu só vou pegar e encaixar ela aqui no trilho oculto, né? E aqui a gente vai notar uma coisinha. Olha só esses ganchinhos aqui, ó. No meu caso, essa central de serviço, ela não faz esse furo, né? Não fez esse furo aqui do ganchinho no fundo reforçado. Então, vou dar uma pancadinha aqui, ó. E vou fazer esse furo manual para que ela encaixe ali e fique fixa. Pessoal, então olha aqui, ó, aqui está a marquinha que eu fiz, né, dando uma pancadinha lá no trilho. E eu vou usar a broca de 8 mm para furar aqui. Esse furo não é muito preciso, né, não precisa ser muito exato, porque ele só vai dar um encaixe ali para a gente fazer a fixação do trilho, tá? Muito bem, agora vamos encaixar aqui. E olha lá. Tá aqui, ó, nossa corrediça, né? Ela encaixa agora. A última coisa que eu preciso fazer agora é instalar os ganchinhos, né, para dar um engate na frente. Então o ganchinho, pessoal, ele é colocado, ó, dessa maneira na gaveta, né? Só você posicionar ele aqui na frente, ó, e colocar o parafuso. Nesse caso, um parafuso 4x16, que nem esse que eu vou usar aqui, ó. Estou parafusando direto até. Né? Pronto, gaveta instalada e funcionando. Vamos agora repetir o processo na nossa gaveta de cima. Ó, pessoal, uma coisa muito importante, tá? Se você se perde um pouco nas laterais direita e esquerda, tá vendo aqui, ó, na etiqueta está escrito lateral direita, lateral esquerda, né? Então nessa região aqui da etiqueta, essa etiqueta aqui inclusive ela é vertical, né? Não é muito comum você encontrar esse tipo de etiqueta nas centrais de serviço. Independente do formato da etiqueta, né, se ela for horizontal, você também vai encontrar a função da peça. Então às vezes se você está lá na correria da hora da montagem, e você não quiser escanear o QR Code, né, você pode encontrar a sua peça somente lendo ela. Pessoal, mas se ainda assim bater aquela dúvida de qual peça que é, aí você pode usar o nosso QR Code aqui na peça disponível. Certinho, do jeito que a gente vai ver ali no móvel. Beleza, pessoal, com o nosso gaveteiro montado, agora a gente vai dar uma olhada quais são as configurações que a gente fez nele para chegar nesse resultado. A primeira delas, né, como vocês podem notar, as travessas do gaveteiro, ó, elas estão na vertical, né?
Então, se você for lá na opção construção da caixa, né, nos gaveteiros, você pode mudar as travessas para vertical também, né? Isso é uma preferência avançada que vai modificar, que impactar na altura interna do seu móvel, né? Como vocês podem ver, ó, né, a altura interna ela é impactada pela travessa dianteira e traseira, né, por conta dessa inversão, dessa rotação, beleza? Outra coisa que vocês já notaram, né, aqui ó, no gaveteiro eu usei o dispositivo de montagem minifix e cavilha, como a gente já viu, né? E nas gavetas em si eu usei o parafuso e cavilha, né? Então aqui vocês podem ver, né, o parafuso aqui aparecendo. Muita gente não gosta de usar parafuso porque ele fica para fora, né? Preferem usar o minifix. Tem gente que gosta de usar mais parafuso porque dá uma montagem melhor, dá mais tração, né? Então fica a seu critério. Nas preferências avançadas, dispositivo de montagem das gavetas, né, você pode mudar o dispositivo que você preferir. No meu caso aqui foi parafuso e cavilha. Fica a seu critério, né? Você que define isso nas suas configurações. Lembrando que é preciso que a central de serviço que você for fazer esse serviço, né, tenha usinagem, né, para que ela suporte esse tipo de furação. Caso ela só faça corte e fita, você só vai receber os dispositivos, né, mas eles não vão estar furados. Então é muito importante você prestar atenção nisso. Outra coisa importante, pessoal, é a profundidade das gavetas. A única folguinha que tem aqui, ó, como vocês podem ver, é de aproximadamente 35 milímetros, né, que foi a folga que eu configurei lá nas preferências avançadas, em gavetas, né? Se eu configurar ali espaço entre o fundo da gaveta e o fundo da caixa. Como vocês podem ver aqui, ó, tem aproximadamente 35 milímetros, né? Essa folga do fundo da gaveta até o fundo do móvel. Pessoal, outra coisa que eu mexi aqui, né, em configurações foi a altura do corpo da gaveta. Como vocês podem ver, ó, existe uma folga aqui entre o corpo da gaveta e a travessa. Aí eu coloquei o corpo da gaveta como sendo a altura de 110 milímetros. E aqui, ó, tem outra configuração que dá para a gente limitar, né, o corpo da gaveta, a gente vai ver isso mais para frente também, que é a distância da travessa vertical até o corpo da gaveta. Então, se você for lá nas preferências avançadas, gavetas, folga das frentes, quando a travessa é vertical, você pode setar aqui também essa distância. Se o corpo da gaveta estiver em automático, ele vai chegar até a altura aqui, respeitando essa folga. E se você deixar ele com uma altura menor, né, tipo assim, 90 milímetros, 70 milímetros, a gaveta vai, logicamente, né, ficar abaixo dessa distância. Mas ela vai ter como limite essa distância aqui que você definir quando a travessa é vertical, tá? Então é uma segurança, né, se você estiver projetando e quiser uma segurança de que a gaveta não vai bater na travessa vertical, é só você setar ali, né, configurações, preferências avançadas, gavetas, folga das frentes quando a travessa é vertical, beleza? Outra coisa, como eu já mencionei, né, o trilho que a gente usou é do tipo oculto. Então, muita gente, né, acha essa furação difícil de fazer, né, acha ela complicada. Mas vejam aqui que eu montei a gaveta, né, não precisei fazer praticamente nada na mão. A única coisa que eu fiz na mão foi esse furinho aqui, né, que ele não veio pronto da central de serviço, mas eu com uma broca ali facilmente consegui fazer. E a gaveta está funcionando, ó, né? Então, ó, o trilho oculto, ele tem inclusive sistema de freio aqui e tal, né? E a gente consegue trabalhar com ele e a usinagem automática do Corte Cloud já facilita essa montagem para a gente. Isso não é uma configuração, não é uma preferência avançada, né? É uma preferência básica. Se você for lá em tipo de trilho, você pode mudar para corrediça telescópica ou para corrediça oculta. Como eu mudei aqui para corrediça oculta, veja aqui a montagem, ó, né? Que ela já tem o desconto, aqui ó, ela já respeitou para mim, ó, esse desconto, né, do trilho, ela já fez a lateral aqui dentro da corrediça, né? Elevou o fundo, mesmo ele sendo um fundo reforçado, e já colocou o contrafundo também aqui para cima, né, para ele não chocar aqui com esse ganchinho, tá? Então, pessoal, vocês mudando essas configurações, percebam que o Corte Cloud faz todo o cálculo automático para você. Outro ponto também, como eu já mencionei antes, né, é o fundo das gavetas reforçado. Deixa eu tirar a gaveta aqui, ó. Olha só, eu usei esse fundo reforçado, né? Então ele tem a chapa grossa, né? Ou seja, a mesma chapa que está sendo usada aqui nas estruturas, né? Na estrutura do móvel, ela está sendo aplicada aqui no fundo. Isso é uma preferência avançada. Então, se você for lá em preferências avançadas, montagem do fundo da gaveta e você selecionar a opção reforçado, o fundo vai ser produzido dessa forma aqui, né? Inclusive, ele até cita ali para você, chapa gavetas, né? A mesma chapa que está sendo usada na estrutura da gaveta vai ser usada no fundo dela, beleza? Então essa configuração aqui foi aplicada nesse tipo de gaveta e ele dá certo na corrediça oculta, no trilho oculto, né? Vamos encaixar ele de novo, ó. Beleza. Funcionando.
Outra coisa que muita gente faz, né, que para dar mais acabamento no móvel, né, para não ficar uma pontinha aparecendo, é dar um desconto aqui, ó, na contrafrente e contrafundo, né, então contrafrente e contrafundo, em relação à lateral da gaveta, tá? No meu caso, esse desconto foi de 10 milímetros, olha aqui, ó. Vamos bater aqui com a régua, se você ver, tá ali, ó, 10 milímetros, né? Então foi exatamente esse o desconto que foi aplicado aqui na contrafrente e no contrafundo. Você não precisa usar 10 milímetros se você quiser, você pode usar 5, 3, né? Ou você pode usar 15, fica a seu critério. O grande lance é que você pode, né, fazer essa configuração avançada, que está lá disponível também em preferências, avançadas, gaveta, desconto da contrafrente e do contrafundo. Pessoal, outra coisa que eu também deixei aqui de propósito, né, foi eu não apliquei aqui o puxador perfil só para vocês se perguntarem, tá, mas e o que é, né, esse espaçamento na frente da gaveta? É justamente para mostrar, né, que o Corte Cloud ele calcula já o desconto quando você aplica o puxador perfil, né, que foi o meu caso. Então eu apliquei o puxador perfil, né, e o Corte Cloud fez o desconto aqui na frente da gaveta, tanto na de cima quanto na de baixo. Então se eu vier aqui aplicar um puxador perfil, né, ó, ele vai dar o espaçamento correto, no caso de um perfil de 35 milímetros. Eu posso alterar a altura do perfil se eu quiser, tá? Então isso também não é uma preferência avançada, é uma preferência básica que você pode mudar ali em básicas, né, puxador, tá? Então você mudando o puxador, ele já vai dar o desconto aqui para o puxador perfil que você quiser. E por último, né, uma coisa que muita gente gosta de mexer e tal é a aplicação das fitas nas gavetas, né? Aqui, ó, eu apliquei, vejam, dá uma olhada aqui, ó, as minhas laterais elas estão fitadas aqui também embaixo, né? Então aqui nos topos, né, eu preferi não aplicar fita e aqui embaixo eu apliquei fita e em cima também, tá? Então você pode, muita gente gosta de fazer isso, né, para evitar inchamento da gaveta, né? Para que não tenha bolor, etc. Muita gente gosta de fitar aqui atrás da gaveta também, e para isso você vai lá em preferências, avançadas, aplicação de fitas, e daí vai ter lá, ó, aplicação de fitas nas laterais das gavetas. Então você pode fazer em cima, embaixo, apenas a parte de cima, em cima e nos topos, né, no caso fitando todos os topos da gaveta, todos os lados independente da montagem ou sem fita de bordo, né? E também na contrafrente, no contrafundo, ó. Você tem lá a fita nas contrafrentes e contrafundos, né? Você tem as mesmas opções que você pode escolher. No meu caso aqui eu só apliquei as fitas nas laterais mesmo. Se vocês verem aí na montagem, né, o nosso contrafundo ele não tem a fita de borda aplicada. Tudo bem? Agora que a gente já entendeu como as gavetas iguais funcionam, né, no próximo vídeo a gente vai entender o comportamento das gavetas editáveis na biblioteca. E a gente vai comparar esse segundo gaveteiro com esse aqui que a gente já tem montado. Agora vamos fazer a montagem desse gaveteiro com gavetas editáveis e também comparar ele com os de gavetas iguais que a gente já montou na aula anterior. Então, para ver na prática, né, como as diferenças entre as configurações elas causam a diferença física aqui no móvel. Então, nesse caso, vou começar aqui montando também com minifix e cavilha esse móvel e eu vou começar, né, aplicando os trilhos, porque já que eu estou com as laterais aqui soltas, eu vou aproveitar a furação, né, até vou marcar ela aqui, ó. Então aqui tem vários furinhos, né? Como vocês podem ver, que já vieram prontos. E logicamente que eu vou aproveitar essa furação, né, para agilizar o meu lado. Pessoal, olha aqui um tema muito importante, tá? Essa ferragem, veja que tem 3 furos, né? Só que no meu trilho aqui, ó, só estão batendo 2 furos, esse e esse, tá? Por que aconteceu isso? Porque eu comprei uma marca diferente do que a marca que foi especificada pela minha central de serviço. Na verdade, eu até já tinha esse trilho aqui em estoque, né? E estou usando ele agora, então eu não pedi o trilho da central de serviço e estou usando o meu próprio trilho. Por isso que essa furação não está casando em todos os pontos, tá? Isso, logicamente, não impede a minha montagem. Eu vou usar esses 2 pontos aqui para fixar o trilho. Vou fazer um terceiro furo manual ali, aplicando o parafuso para terminar a minha fixação, beleza? Pessoal, então olha só, eu sem nenhum gabarito, sem nada aqui, né, só com a minha parafusadeira e os trilhos, eu já consigo fazer a montagem desse gaveteiro porque está a marcação aplicada. Então, pessoal, aqui está o resultado. Eu apliquei os trilhos antes de montar o gaveteiro para ficar mais fácil, tá?
Agora eu vou seguir na montagem do corpo dele e depois das gavetas. Beleza, pessoal, agora que eu estou com as minhas peças aqui já com a cavilha aplicada e com os pinos de minifix no lugar, eu vou encaixar as minhas peças. Então essa é a travessa dianteira, lembra que sempre você pode ler o nome da peça. Então aqui, travessa dianteira, que nem vocês podem ver. Então eu sei que ela vai na frente. E essa aqui é a travessa traseira. Eu já vou aproveitar e vou colocar o minifix aqui nessas peças. Lembrando sempre de colocar o minifix com essa setinha virada para baixo, ou virada para fora, né, no caso, porque é ela que vai dar a direção para você fazer o aperto. Então coloquei ela encaixou, só eu tracionar meu minifix aqui que vai dar certo. E agora vou colocar essa outra lateral aqui. Beleza, pessoal, até agora nada de muito novo, né? Com exceção dessa travessa aqui, que ela está na horizontal e não na vertical, e dos trilhos, né? Nossa caixa aqui do móvel ela é mais ou menos a mesma. Mas agora a gente vai começar a ver as diferenças nas gavetas em si. Pessoal, aqui a gente já começa a se embaralhar, né? Vocês vejam aqui que tem bastante peças e vocês podem ver que elas são peças diferentes, não são gavetas iguais, porque eu usei o módulo de gavetas editáveis. Então como é que eu sei qual peça vai com qual, né? Eu poderia ler o QR Code, sim, né? Mas tem um caminho um pouco mais rápido para a gente poder fazer isso, que é na etiqueta eu ler qual que é a gaveta 1, 2 e 3. Como que eu sei disso, né? Eu sei que eu configurei o gaveteiro com 3 gavetas, né? E elas aqui, pelas frentes, a gente consegue ver o tamanho delas, que elas são tamanhos diferentes, certo? Então, essa frente menorzinha aqui, é a frente gaveta 2. Eu vou colocar aqui, tá? E vejam aqui, nessa etiqueta, tem aqui, contrafrente gaveta 2, né? Olha o 2 aqui no final. Vai ter também contrafundo, gaveta 2, lateral direita, gaveta 2, lateral esquerda, gaveta 2. Então, tudo que é gaveta 2, eu vou colocar em cima dessa frente aqui, Então, gaveta 2, contrafrente, gaveta 2. Os fundos, eu não vou me preocupar, tá? Porque os fundos, sim, são todos iguais, né? Das 3 gavetas, eles não têm diferença entre eles. Então eu vou ficar, os fundos eu vou deixar eles aqui de lado mesmo. E aqui estão todas as peças da gaveta 2, Então eu vou deixar ela separadinha aqui. Essa frente maior, vocês podem ver que ela está escrita aqui, só frente gaveta, né? Então quando está só frente gaveta, quer dizer que ela seria a 1, né? Então eu vou pegar tudo que é frente gaveta, contrafrente gaveta, lateral direita e lateral esquerda gaveta e vou colocar em cima dessa peça aqui. Pronto, aqui estão as peças dessa gaveta. E agora, por último, o que sobrou, né, é dessa última gaveta aqui, que chama gaveta 3. Né? Muito bem, e agora eu vou começar a minha montagem. E essas gavetas aqui já vão ter um dispositivo diferente, que é o VB aplicado nelas. Então, o esquema é o mesmo. Lateral esquerda, lateral direita, contrafundo, contrafrente, fundo e a frente. Tá? Essas são as peças da gaveta. Vou fazer a montagem e aqui já tem algumas particularidades além do dispositivo. Vamos lá. Pessoal, às vezes o VB entra com a mão e às vezes você precisa dar uma batidinha. Né? Aqui no caso ele está mais apertado. Deixa eu ver se algum entra com a mão aqui. Pessoal, o esquema de montagem do VB ele é similar ao do minifix, né? Ele tem um pininho que encaixa aqui, é só depois eu dar o torcimento com a chave aqui, que ele vai prender, né? Vamos fazer aqui, Aqui, ele vai ficar assim na peça. Deixa eu tirar ele aqui, Esse aqui é o pino do minifix. Dá para ver claramente a diferença entre eles, Esse aqui é o do VB e esse aqui é o do minifix. Para parafusar o pino, é o mesmo esquema.
Beleza, aqui está a gaveta montada. Agora eu vou fazer a fixação dela. Então, a contrafrente, lateral esquerda, lateral direita e meu contrafundo. Então, vamos lá. Vamos fixar aqui a lateral esquerda na contrafrente. Fixar a lateral direita. E eu vou fixar também o contrafundo. Beleza, tá aqui a nossa gaveta montada. Aí muita gente pode se perguntar, né? Beleza, e agora como é que você vai fixar o fundo? O fundo da gaveta a gente configurou diferente. A gente fez o fundo da gaveta, ó, com as laterais rebaixadas, né? Então, nossa contrafrente e nosso contrafundo ficaram aqui para cima, ó, da lateral, e só a lateral ficou rebaixada. Então, agora eu consigo pegar a minha gaveta e fixar o fundo de assim, ó, com a gaveta já montada. Pessoal, estou fazendo esse pré-furo, né, só para o parafuso não estourar o MDF. E vou fixar com o parafuso 4x16. Tá aqui, pessoal, a gaveta montada, ó. Eu poderia até fixar ela na lateral aqui, mas como essa gavetinha é muito pequena e eu só vou usar ela para demonstração, né, vou acabar não fazendo isso. Mas se você tiver uma gaveta maior, né, é interessante você também furar aqui, que tem espaço, né, tem bastante carne, vamos dizer, aqui no MDF, para você ainda fazer um furo de parafuso aqui, mesmo com o fundo rebaixado, beleza? Próximo passo, fixar a contrafrente com a frente. Pronto, pessoal, esse é o resultado da nossa gaveta, ó. Dá uma olhadinha aqui ela com os VBs lá dentro, ó. E o fundo também, fundo rebaixado, ó. Um detalhe legal, né, que mesmo com o fundo rebaixado, o furo da lateral, ele ainda fica no meio, ó. Agora eu vou aplicar o trilho na lateral. No meu projeto, como vocês podem ver aí, a gaveta 2, que é essa que eu acabei de montar, é a gaveta do meio, né? Então vamos colocá-la aqui. Pessoal, olha só, como no Corte Cloud é facilitada a montagem, né? Eu instalei aqui os trilhos, como vocês viram. Agora eu instalei o trilho na gaveta e é só chegar aqui e colocar ela no lugar, ó. Então, né, sem medir nada, sem nenhum tipo de gabarito, eu venho aqui, faço a minha instalação e agora eu vou seguir nas demais gavetas. Pessoal, aqui eu mudei um pouquinho, ó, eu fiz um furo na lateral e um furo na contrafrente, no contrafundo, para fixar essa gaveta. Pessoal, essa aqui é a gaveta 1, né, do meu projeto. É a gaveta que vai ficar embaixo. Vamos colocar ela também. E agora vamos montar a última gaveta. Beleza, pessoal. Última gaveta montada. Vamos agora encaixar ela aqui no nosso móvel. Vamos começar a falar então das particularidades do nosso gaveteiro. Tá? A primeira coisa que eu queria chamar a atenção é a altura do corpo das gavetas. A gaveta de baixo, eu deixei ela com 150 milímetros de altura. Vamos dar uma olhada aqui, ó.
eu deixei ela com 150 milímetros de altura. E o Corte Cloud respeitou isso. Ó. Apesar dela ser a maior gaveta, né, ela não está com o corpo correspondente à frente. Olha só o tanto que sobra aqui de folga. Ó. E essas outras duas gavetas, ó, a gaveta do meio e a gaveta de cima, eu deixei o corpo delas em automático. Ou seja, essas aqui, ó, ela teve a altura máxima possível que eu consigo chegar nessas gavetas, tanto nessa daqui quanto nessa daqui. Essa daqui, ó, você já vê a diferença, né? O corpo da gaveta ele ficou no máximo em 150 milímetros. Então, no módulo gaveteiro com gavetas editáveis, a gente tem a gaveta inferior, com a altura do corpo da gaveta inferior 150 milímetros, e a altura da gaveta do meio e superior em automático, beleza? Outra coisa que eu tenho que citar, né, que é a altura do vão das gavetas inferiores, eu deixei em 210. Vai ter aproximadamente 210 de altura, porque ela vai ter um descontinho maior aqui embaixo, a gente já vai falar dele. Essa gaveta superior aqui, ela vai ter 120 aproximadamente de altura, e a gaveta do meio é a gaveta que sobra, né? Então, o que eu apliquei aqui embaixo e aqui em cima, o meio ele vai sobrar, né? Ou seja, ele vai diminuir da altura a parte inferior, a parte superior, e o meio vai ficar com o resto, digamos, né? Então, ele vai ser o que sobra da gaveta para aplicar na altura dela. Outra coisa, como vocês puderam ver, né, eu também solicitei que os furos de marcação das corrediças, apesar dele não ter casado um furo aqui na lateral, né, eu solicitei que ele fosse feito, tá? Ali nas preferências avançadas, furos de marcação, né, você vai ter lá, marcação para fixação de corrediças. Eu selecionei com furos de marcação, tá, para que ele saísse o furo e fosse possível fazer a montagem facilitada, assim como eu mostrei para vocês. Outra coisa, como a gente já comentou, né, o dispositivo de montagem das gavetas ele é o VB. Então, se você for em preferências avançadas, dispositivos de montagem e dispositivos de montagem corpo-gavetas, nesse caso eu usei o VB de um furo. Poderia ter usado o VB de 2 furos, ou poderia até ter feito ela sem usinagem, tá? E agora eu vou trazer o outro gaveteiro aqui para a gente comparar o restante das coisas. Pessoal, vamos comparar agora a estrutura dos gaveteiros que a gente montou aqui, ó. Então, o primeiro deles a gente montou com a travessa na vertical. E o segundo a gente montou com a travessa na horizontal. Isso você pode mudar em preferências avançadas, travessas, e daí você pode escolher orientação da travessa dianteira. O do segundo gaveteiro é horizontal e o do primeiro gaveteiro ele é vertical. A travessa traseira eu mantive igual, ó. As duas elas são verticais. Pessoal, vamos falar agora da diferença de profundidade desses módulos. Esse módulo aqui, ó, as gavetas, vocês podem perceber que elas têm pouca folga aqui, ó, em relação ao fundo, né? Porque eu deixei a profundidade das gavetas em até 700. Nesse outro gaveteiro aqui, ó, vejam só como ele tem mais folga, né? Porque eu configurei a profundidade das gavetas em até 300 milímetros. Então eu fui lá em preferências, avançadas, gavetas, e na profundidade corpo-gavetas eu coloquei 300 milímetros, para ela respeitar aqui essa profundidade. Então se eu quisesse passar alguma fiação, alguma coisa aqui atrás, ó, eu tenho espaço, né? Inclusive eu posso, se eu aumentasse, né, o meu móvel aqui para trás, elas ficariam, as gavetas respeitariam essa profundidade. Então isso é muito útil, porque às vezes você tem um cano, uma coluna, né, uma fiação passando por trás, e as gavetas elas têm que ficar naquele lugar, né? Então você pode fazer elas mais curtas para facilitar na hora da montagem e instalação. Pessoal, e agora outra coisa que eu queria comentar aqui, ó, é a folga das frentes na base, né? Muitas vezes você vai instalar um gaveteiro próximo ao chão, ou quer recuar ele o mínimo possível, elevar ele o mínimo possível, você tem esse recurso da folga das frentes, né? Nesse caso aqui, ó, a folga das frentes da base, né, eu deixei com 3 milímetros, e nesse caso aqui, ó, eu deixei a folga da frente da base desse gaveteiro com 10 milímetros, né, supondo que ele ficaria mais próximo ao solo, por exemplo, para que não arraste. Então, se você for lá em preferências avançadas, folga das frentes, você vai ter lá folga frentes base. E foi justamente nessa configuração que eu mexi, deixando com 3 milímetros no primeiro e deixando com 10 milímetros no segundo. Então essa diferença ela fica
bem nítida aqui, né, que as gavetas elas ficam essa aqui ficou mais elevada, né, então o desconto aqui, a frente da gaveta ela foi descontada para repercutir essa mudança, beleza? Vou tirar aqui agora as gavetas para a gente fazer os últimos comentários da estrutura delas. Pessoal, aqui tem outra configuração, né, que é o desconto da contrafrente e do contrafundo. E nessa gaveta, se vocês lembram, né, a gente tinha deixado com 10 milímetros e aqui a gente deixou com 3 milímetros. Pode parecer pouco, né, mas já dá uma diferença, né, visual significativa aqui, esses 7 milímetros. Né? Então fica a critério de vocês, né, usar o desconto que vocês desejarem, beleza? Pessoal, e por último, olha só, a diferença da estrutura dessas gavetas. Né? Primeiro a gente usou aqui o fundo reforçado, né? E a segunda a gente usou o fundo com as laterais da gaveta rebaixadas. Inclusive, você pode mexer na profundidade, né, no avanço desse rebaixo aqui para dentro da lateral. Se você for lá em preferências, avançadas, você vai ter lá profundidade do rebaixo na gaveta. Você pode mudar a profundidade do rebaixo e daí ele vai aprofundar mais, né, ou aprofundar menos aqui na gaveta, conforme você quiser, tá? Nesse caso aqui, essa profundidade ela não se aplica, né, porque a gente usou o fundo reforçado, como eu já mencionei. Agora que a gente já montou esses dois gaveteiros, na próxima aula a gente vai entender as particularidades e diferenças das gavetas avulsas e como a gente pode aplicar elas em uma estrutura que já está montada, né, ou seja, que está separada e independente dessas gavetas avulsas que a gente está configurando. As gavetas avulsas têm um comportamento um pouco diferente e opções específicas. Então a gente vai dar uma olhada nelas e comparar também com os gaveteiros e gavetas que a gente já montou. Pessoal, aqui eu tenho uma gaveta avulsa montada, né? Então se você até vê o nosso curso ali de montagem de gavetas avulsas, vai ter uma exemplificação na prática disso que eu vou mostrar aqui. Mas o principal ponto que eu queria comentar com vocês é a folga das frentes que a gente tem que tomar cuidado ao montar uma gaveta avulsa. Quando a gente tem umas gavetas como essas aqui, ó, vocês percebam que as frentes, ó, elas rebatem, né, por fora da gaveta, ó, elas ficam, né, batendo na frente aqui da lateral, tá? E a gaveta avulsa, ela não se comporta, na maioria das vezes, desse jeito, né? Normalmente a gente faz uma gaveta avulsa para colocar em um vão que a gente já tem pronto, né? Que nem o nosso curso de gavetas avulsas aqui, ele mostra isso, já tinha um móvel com espaço ali, e a gente colocou essas gavetas embutidas nele, né? Ou seja, ao invés da frente ficar aqui batendo por fora na lateral, ela vai ficar de forma interna aqui. O que isso impacta no nosso móvel, tá? Duas coisas, né? Primeiro é o impacto visual, que é esse aqui, ó. Vou encaixar um trilho, né, pra gente dar uma olhada. Pessoal, então olha só o jeito que ficou o trilho nessa gaveta avulsa, ou seja, a lateral do móvel ela vai estar aqui, ó. Vou pegar uma lateral de exemplo aqui, né? Olha só, a lateral do móvel ela vai ficar aqui, o trilho vai ficar instalado nela, e se você olhar a gaveta de frente, você vai ver que o trilho ele aparece, né? Se você enxergar por essa frestinha aqui. O que não ocorre nas nossas gavetas, como eu mostrei aqui, ó. Essa gaveta ela não fica com o trilho tampado, né? Vamos ver aqui a gaveta que a gente acabou de montar. Ó, então essa é a gaveta avulsa, né? E aqui a gaveta normal, ó. Então olha só, o trilho, ó, ele fica, né, oculto, ó. Ele fica tampado pela frente da gaveta. Já nessa aqui, olha só, o trilho ele fica um pouco protuberante, digamos assim, né? Por que eu estou citando esse ponto? Né? A gente tem que tomar cuidado para deixar o trilho desse jeito, né, caso a gente queira fazer uma gaveta embutida usando as gavetas avulsas, tá? Então, como que a gente faz isso, né? Então, pessoal, aqui nas gavetas avulsas, ó, quando você abre o módulo, você vai lá em preferências básicas e você vai ver que tem umas diferenças entre as gavetas normais, né? Então você vai ter ali recobrimento direita, recobrimento esquerda, recobrimento inferior e superior. Então nesse caso aqui, né, para funcionar desse jeito, com o trilho protuberante, eu coloquei um recobrimento com valor negativo. Eu coloquei menos 3 milímetros. Quando a frente da gaveta ela está exatamente alinhada com a lateral aqui, ou seja, ela está praticamente raspando aqui na lateral,
o recobrimento seria 0. Quando eu coloco menos 3 de recobrimento, então ele dá essa folguinha aqui, ó, de 3 milímetros. Poderia ser menos 4, menos 5, né? Lembrando que quanto mais recobrimento negativo você coloca, né? Ou seja, menos 5 milímetros, menos 6, etc., mais aberto vai ficar a frente da gaveta, né? Então o ideal é que você trabalhe ali com menos 2, menos 3, né? Menos 1 milímetro já seria um pouco difícil, porque qualquer mexidinha na gaveta aqui, ela já vai começar a raspar na lateral. Né? Então, na hora da montagem, ali, às vezes joga um pouquinho à frente, né? O móvel torce um pouco, é um pouco perigoso você trabalhar com uma folga muito justa. Então, menos 3 milímetros ele funciona. Se você quiser trabalhar com gavetas avulsas, né, presta bastante atenção nisso. Sempre considere ali as folgas negativas, né, caso você queira instalar a gaveta num móvel, num espaço já existente, para que não ocorra esse problema na montagem. Né? Então, use ali recobrimento direita e recobrimento esquerda, né, com valores negativos, e se for, né, se você quiser deixar uma folga também em cima e embaixo, né, vamos supor que eu tenha esse mesmo caso aqui em cima, para eu não deixar a minha frente de gaveta raspando no tampo, usaria um recobrimento superior de menos 2, menos 3, e a mesma coisa embaixo. Se fosse na base, assim, ó, né, se eu não quisesse que a minha frente de gaveta raspasse na base, eu também iria deixar um recobrimento negativo de menos 1, menos 2, menos 3, para que a gaveta fique um pouco mais interna, né? E não raspe na estrutura do meu móvel, beleza? Então, esse seria o principal ponto, né, para você trabalhar com gavetas avulsas que você tem que prestar atenção, tá? Lembre-se que tem o recobrimento negativo, né? E ele está em preferências básicas, recobrimento direito, esquerdo, superior e inferior, nas gavetas avulsas especificamente, beleza? E lógico, se você for construir gavetas avulsas, né, onde a frente ela vai ser dessa forma aqui, ó, né, que nem as gavetas normais, aí você pode deixar um recobrimento maior, né, quanto você quer recobrir a sua lateral. Aí o recobrimento ele vai ser positivo, né, não vai ser negativo, porque a gaveta está para fora, ou seja, né, ela vai ficar, ó, desse jeito aqui, ó, trabalhando assim, né, batendo por fora na peça, ok? Pessoal, agora vamos falar um pouco da estrutura dessa gaveta aqui, né? Eu montei ela, diferente das outras, com minifix, e o minifix está para fora, ó, tá? Como vocês podem ver aqui. Então, olha que legal, do lado de dentro da gaveta eu não vejo o minifix, né? Porque ele está para fora. Então aqui na contrafrente, ó, ela fica bem mais limpa, né? E no contrafundo também, ó, tá? Então se você quiser uma montagem com um dispositivo de montagem, né, que te dê um aspecto mais limpo, né, eu recomendaria você usar o minifix, preferências avançadas, dispositivo de montagem, dispositivo corpo gavetas, né, você usar o minifix, então clica lá, minifix, e depois você tem ali embaixo, né, face do minifix na gaveta, virado para fora. Você configurando a sua gaveta desse jeito, vai chegar nesse resultado aqui, né, mais limpo visualmente. Eu montei essas gavetas aqui com VB, né, de propósito, só para vocês verem, né, que tem uma diferença estética significativa, né? E aqui no parafuso e cavilha também, ó, porque o parafuso ele vai aparecer por fora nesse caso, né? Então o minifix virado para fora é uma opção muito bacana para você ter agilidade na montagem das suas gavetas, conseguir desmontar ela também, né, se for necessário, porque com o minifix a desmontagem ela é facilitada, e ter um aspecto estético bacana no seu móvel. Pessoal, então vejam aqui, ó, essa gaveta eu montei ela com o fundo rasgado, né, ó, o rasguinho dela aqui, ó, como vocês podem perceber, né? E eu deixo essa profundidade de rasgo aqui, ó, com 8 milímetros, tá? Então, se você for em preferências avançadas, fundo, profundidade do rasgo da gaveta, você pode alterar ele, né? Para 7, 8, 9, 10, 11 milímetros. 11 milímetros, se você estiver usando uma chapa de 15, já não é muito recomendável, né? Porque ele pode fragilizar ali a montagem, né? E deixar ele muito estreitinho, né, com 5 milímetros, talvez o encaixe não fique muito firme também, né? Então 8, 9, de 7 a 10 milímetros ali é uma faixa bacana para você trabalhar, né? E pessoal, outra vantagem de você trabalhar com fundo rasgado é a facilidade na montagem. Vamos lá ver como é que isso ocorre. Então olha aqui, ó, a gaveta com rasgo, ó. E além de eu deixar a profundidade do rasgo de 8 milímetros, eu deixo uma folga, né? Se você for lá em preferências avançadas, fundo, folga do fundo rasgado, você vai ter lá 1, 2, 3 milímetros. Eu deixei 1 milímetro de folga aqui. Por quê? Para o fundo entrar assim, ó.
ele entra de forma mais suave na gaveta, né? Se eu deixar ele sem folga, né, ele vai entrar raspando muito forte na gaveta, às vezes nem dando montagem, né? Você vai ter que passar ele na serra ali, um cabelinho, né? Tirar um pouquinho do fundo para que ele dê montagem. Então, no Corte Cloud você pode ser bem específico, né? Retirando 1 milímetro de folga no fundo, para que ele possibilite a montagem mais suave do jeito que eu fiz aqui, ó. Então o fundo ele consegue correr, né, de forma tranquila aqui dentro, ó. Beleza? E outra coisa, obviamente, né, eu coloquei lá usinagem de encaixe do fundo da gaveta, eu coloquei sim, né, para que os fundos sejam usinados, seja feita essa usinagem, tá? Pessoal, e por último, ainda falando do fundo rasgado, né, aqui eu usei. Se você for lá em preferências avançadas, né, fundo, e você tem lá recuo do fundo rasgado. Então eu recuei aqui o rasgo, né, 10 milímetros do fundo. Você pode recuar 15, 18, né, principalmente se você for usar uma régua de reforço, né, você pode recuar 15 ou 18 milímetros para colocar a sua régua de reforço aqui atrás do fundo, tá? No caso de você usar corrediças ocultas, como foi esse caso aqui, ó, ele já vai fazer o recuo automático de 10 milímetros, tá? Porque é o que precisa para encaixar esse tipo de corrediça, de trilho oculto, que foi aquela primeira gaveta que a gente montou, né? Então, nesse caso, o recuo de 10 milímetros ele já vai vir aplicado automaticamente, mesmo se for fundo reforçado, né? Que nem esse fundo que a gente está vendo aqui, tá? Aqui estão as 3 estruturas diferentes de gaveta que a gente tem até agora, né? Então, ó, o recuo aqui ele existe, né? O recuo aqui ele é menor do contrafrente e contrafundo. Aqui ele também existe, é um pouquinho maior. Aqui é fundo reforçado, né? Aqui é fundo rebaixado. Aqui é fundo rasgado. Aqui com minifix, aqui com VB, a gaveta. E aqui com parafuso e cavilha. Então essas são as variedades, né? Algumas das variedades de construção que você pode fazer no Corte Cloud. E agora que a gente passou por gavetas avulsas, né? Para finalizar o nosso aprendizado, vamos na próxima aula entender o comportamento das gavetas de embutir, que são normalmente usadas em internos de armários. Gavetas de embutir têm comportamentos específicos diferentes das outras gavetas que a gente já viu, porque elas são normalmente usadas internamente nos armários. Então vamos montar aqui e entender a construção delas. Pessoal, lembrando que eu estou usando os furos pré-furados aqui no Corte Cloud para a gente não precisar usar nenhum gabarito. Pessoal, o fundo dessas gavetas talvez seja a coisa mais particular, né, do que a gente montou até agora. Porque olha só, eu não fiz nenhum tipo de usinagem nele, né? Olha aqui, ó. Então ele vai ser aparafusado aqui por baixo, né? De forma que ele fica com o topo aparente. Mas para isso, o Corte Cloud também resolve para a gente, porque a gente daí vai fixar o trilho logo embaixo do fundo aqui, embaixo, próximo ao fim da gaveta. Então vamos fazer a fixação e depois eu vou fixar o trilho para a gente ver como é que isso vai ficar escondido na prática. Ó, tá aqui o nosso fundo fixado. Eu coloquei só 2 parafusos, como a gente está montando esse gaveteiro para fins didáticos. Não vou colocar mais aqui, mas eu poderia, né? Lógico, colocar parafusos nas laterais também, inclusive. É recomendado que você faça isso, principalmente se a gaveta for grande. Então olha só o jeito que ficou o fundo, ele ficou aparente. Mas como a nossa furação de trilho, ó, eu exagerei ela aqui, né, marquei a caneta, ela está logo rente ao fundo da gaveta, veja o que vai acontecer, ó. Vou posicionar ela aqui. Ó. Ela vai ficar bem rente ali, escondendo o fundo da gaveta, beleza? Pessoal, então esse é o resultado da nossa gaveta montada. O trilho vai ficar rente ao fundo, né? Ele vai ficar abaixo, né, da nossa gaveta. Diferente dessa outra que a gente montou aqui, ó, que ela tá ao meio, né? Então aqui a gente tem a montagem quando a gente usa o fundo rebaixado, reforçado, né, ou rasgado. E aqui, ó, quando a gente usa o fundo parafusado, né, aparafusado por baixo,
o trilho automaticamente no Core Cloud ele é produzido dessa forma, né, para dar mais acabamento no seu móvel, não ficar o trilho no meio, né, e o fundo aparecendo aqui. Ele até aparece essa pontinha, né, só que ela fica bem no fundo da gaveta. Normalmente, se o cliente não puxar até o final, ele não vai ver isso aqui, ou se o trilho também não for de extração total, ele acaba não vendo essa ponta. Então, é dessa forma que o Core Cloud produz, né, e muita gente também produz gavetas quando é com o fundo aparafusado por baixo. Beleza, pessoal, com as nossas 3 gavetas montadas, vamos agora encaixar elas na estrutura de internas. Beleza, pessoal. Então está aqui montado o nosso gaveteiro interno. Como o próprio nome já diz, interno, né? Ele não serve para ficar avulso, porque olha aqui, ó, as gavetas, essas laterais das gavetas, elas são supostamente fixadas em uma lateral de armário. Ou seja, o armário, né? O armário, closet ou móvel, né? Ele vai estar recobrindo aqui, dando firmeza a esse gaveteiro. E daí ele, obviamente, não vai ter esse jogo aqui. Como eu montei ele de forma avulsa, né? Ele vai ficar meio bambo aqui. Mas só para a gente usar de exemplo, uma coisa que a gente precisa se preocupar com os gaveteiros internos, né? Primeira coisa é esses sarrafos de recuo que a gente tem aqui, né? Para que servem eles? Eles servem para distanciar o gaveteiro de uma dobradiça, né? Ou de qualquer tipo de ferragem que venha impedir o movimento da gaveta. Então, se eu tenho uma dobradiça fixada aqui na lateral do meu armário, né? Ela vai ficar recuada, né, do movimento da gaveta. Então, eu tenho que ter esse sarrafo de recuo para garantir que o meu móvel funcione. Lá no módulo Gavetas Iguais Embutidas, que foi o módulo que eu usei aqui, a gente tem preferências, né, lado dos sarrafos. Nesse caso, né, você pode escolher que lado que você vai querer os sarrafos. Se você escolher ambos os lados, ele vai ser produzido assim, né? Se você escolher apenas direita, ele vai ser produzido, né, sem esse sarrafo, apenas com o sarrafo na direita. Tá? Se você escolher apenas a esquerda, ele vai ser produzido apenas com o sarrafo na esquerda. E em nenhum lado, né, ele vai retirar os sarrafos de ambos os lados. Beleza, para que serve isso? Né? Serve para quando você tiver um móvel que não vai ter nenhuma dobradiça, nenhuma porta, né, nada que impeça aqui a abertura das gavetas. Um closet aberto, por exemplo, né, você não vai ter, né, nada que impeça o movimento das gavetas, então você pode produzir suas gavetas embutidas dessa forma, beleza? E outra coisa que eu também tenho que mencionar, né, em relação a esses sarrafos, foi que eu escolhi o tipo vista, ou seja, ele vai ser feito, né, com os sarrafos de assim, ou seja, com a face do MDF, né, a face da ripa voltada para fora. Eu posso selecionar também os sarrafos do tipo enchimento, daí ele vai ser produzido assim, ó. Isso é uma preferência básica, você pode selecionar tipo vista ou tipo enchimento. No caso do tipo enchimento, ele vai ser produzido assim, ó, né, com 2 sarrafos recuando o móvel da dobradiça, né, do elemento que você quer afastar ele. Tá? Então esse aqui é o tipo enchimento e esse aqui é o tipo vista. E tem outro tipo também, que é o tipo afastamento, né, que daí você vai ter os sarrafos dessa forma, né, produzidos, mas sem essa lateral. Ó. Essas laterais, na real, vão sair, né, elas não vão ser produzidas e o móvel vai ser fixado direto aqui no sarrafinho. Tá? Então se você mudar ali tipo do sarrafo igual enchimento, aí ele não vai produzir as laterais internas. Pessoal, outra coisa para a gente falar que é importante, tá, é que a gente pode recuar essa vista aqui em relação à lateral do gaveteiro. Né? A minha vista ela está produzida de forma bem rente, né? Mas eu posso, na preferência, recuo da vista em relação à lateral do gaveteiro, fazer isso aqui. Ó. Eu posso digitar o valor lá, então, por exemplo, 70 milímetros, né? Ele vai recuar 70 milímetros, 80, 90, né? Sei lá, 10 milímetros. Então você pode mexer nesse recuo aqui, ó, para facilitar, né, a sua montagem. Dependendo, né, se você quiser colocar vai ter uma dobradiça aqui, por exemplo, que não pode pegar em cima. Às vezes você colocando essa vista, né, se ela tiver exatamente colada aqui, ela vai acabar pegando em cima de uma dobradiça. Né? Então você pode recuar ela para que não pegue, né, na dobradiça que você tem instalado no seu móvel ou na ferragem
que você tem instalado no seu móvel. E outra coisa também muito importante, você pode mexer na largura deste sarrafo aqui, ó. Tá? Você não necessariamente precisa produzir ele com 70 milímetros, pode produzir ele com 50, 40, o mínimo que a sua central de serviço cortar, né? No caso aqui, ó, eu fiz ele com 70 milímetros porque é o mínimo que a minha central de serviço me entrega, né? Eu poderia fazer ele com 60, com 50, se a sua central conseguir cortar esse tamanho, você pode pedir ele menor, né? É um grande ponto aqui que dá para você mexer na largura desse sarrafo, tá? Outra coisa, como a gente já comentou, né? O fundo dessa gaveta, ele é pregado, né? Ou lá na opção Preferências, Avançadas, Gavetas, Montagem do fundo da gaveta, você vai ter lá fundo pregado ou parafusado, que é isso que a gente está fazendo aqui. A gente está colocando um parafuso nele, né, para fixar. Daí você pode fixar ele nas 4 peças aqui do gaveteiro para garantir a resistência do móvel. Outra coisa que eu queria mencionar é que aqui o desconto da contrafrente e do contrafundo eu deixei zerado. Então, se você lembrar nos outros móveis que a gente fez, a gente tinha um descontinho, né? Aqui eu deixei ele zero, só para você ver, né, que às vezes, dependendo da montagem da gaveta, às vezes o móvel torce e tal, dá uma mexidinha na hora de encaixar e pode ficar a gaveta para cima, né, um dentinho aqui de fita, por exemplo, a fita de borda aparecendo, né, não é legal. Então não é muito recomendável você trabalhar com zero, né, porque pode dar algum problema na hora da montagem. Então 3 milímetros, 2 milímetros, 4 milímetros, né, são distâncias interessantes. Tá? Por último, mas não menos importante, né, tem uma característica aí que a gente não falou nas aulas anteriores, que é o espaçamento entre as frentes de gaveta. Lá nas preferências avançadas, folga das frentes, você tem o espaçamento entre frentes de gaveta, que você pode definir de acordo com a sua preferência. Você pode colocar lá 4 milímetros, 3 milímetros. Mas nos gaveteiros internos, né, nas gavetas embutidas, tem um outro parâmetro, que é espaçamento entre frentes quando o puxador é igual espaçamento. Ou seja, nesse caso, a gente não tem um puxador aqui, a gente tem um espaçamento. Então, nesse caso, você tem que mexer ali na configuração. Espaçamento entre frentes quando, né, for igual ao espaçamento. Aí você vai ter, se você colocar lá 30, 40 milímetros, ele vai mexer nesse vão aqui. Não adianta você mexer no espaçamento entre as frentes de gaveta. Você tem que mexer no espaçamento quando for igual ao espaçamento, né, que é o caso que a gente tem aqui. No caso dos gaveteiros internos, né, na maioria das vezes eles são projetados dessa forma para a pessoa, né, alcançar com a mão aqui, ó, ela pegar a gaveta dessa forma, né. Então a gente não teria um puxador aplicado aqui, por isso que o puxador, nesse caso, chama-se espaçamento, beleza? Então, só para conferir, né, a gente deixou ali com 30 milímetros. Aqui, ó, se a gente conferir que o espaçamento ele vai estar de 30 milímetros, né? Foi o que a gente deixou configurado na nossa preferência ali. Pronto, agora a gente já tem os nossos 4 tipos de gaveta montados usando a biblioteca de Models no CortCloud. Nesse curso, a gente iniciou montando gavetas iguais, entendendo as configurações avançadas que existem para que a gente utilize no CortCloud. Depois, montamos gavetas editáveis, comparando elas com as gavetas anteriores e vendo como a modificação de alguns parâmetros leva a resultados diferentes, principalmente quando usamos corrediças ocultas e não telescópicas. Depois, montamos gavetas avulsas, atentando para a folga das frentes, que deve ser negativa, caso as gavetas sejam embutidas. E por fim, montamos gavetas de embutir, vendo como a sua aplicação exige espaçamentos maiores entre as frentes para permitir o seu uso no móvel. Eu, Gustavo, espero ter ajudado com o conteúdo apresentado e te convido para deixar o seu comentário. Um grande abraço e até a próxima!